Olá, muito boa tarde. A Igreja Católica iniciou este domingo o Ano da Vida Consagrada. Uma proposta do Papa Francisco que começou a ser vivida com a concretização de vários projetos. Os que decorrem em Portugal serão agora analisados pelo Padre Artur Teixeira, missionário claretiano e presidente da Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal. Muito boa tarde. Obrigado por estar neste programa, mesmo no início desta iniciativa, o Ano da Vida Consagrada, que foi convocado em que contexto e com que objetivo pelo Papa Francisco? Muito boa tarde. Hoje o Papa Francisco surpreendeu toda a Igreja e também este 1,5 milhão de consagrados e consagradas que há em todo o mundo ao anunciar este ano dedicado à vida consagrada. Já houve outros anos dedicados também ao sacerdócio, como sabemos, ao ano paulino, ao ano da fé, e este dedicado ao ano da vida consagrada com 3 objetivos assim muito Será porque claros. ele também o próprio Papa é consagrado, pertence a uma congregação religiosa? Pois houve quem fizesse essa leitura. Mas também porque este contexto dos 50 anos do Concílio Vaticano II, seu encerramento e em particular do decreto conciliar para a conveniente renovação da vida consagrada, chamavam e concentravam assim como que as luzes para esta vida consagrada no seu todo. Os objetivos então para esta proposta? São 3 e foram depois especificados pela Congregação Romana que tutela esta área, a Congregação Romana para os Institutos de Vida Consagrada e Sociedades de Vida Apostólica, e estes 3 são os seguintes. Um primeiro é fazer memória agradecida do passado, em particular estes 50 anos desde o Concílio Vaticano II até ao momento atual. Depois também abraçar o futuro com renovada esperança. E certamente um terceiro, viver o presente com muita paixão. Nós iremos detalhar um pouco de que forma é que tudo isso se pode concretizar. Perguntava-lhe antes, quando falamos em vida consagrada, que grupos estamos a incluir nesta expressão? Pois estamos a pensar nos institutos religiosos, certamente, com uma grande tradição, uma grande história. Estamos a pensar também nos institutos seculares. Estamos a pensar também na Ordem das Virgens, também na Ordem das Viúvas Consagradas e até de novas formas de vida consagrada para os nossos tempos que estão a surgir e que também vão tendo expressão nas nossas vidas e, sobretudo, nas nossas comunidades cristãs em todo o mundo. Falou há pouco já em 1,5 milhão, que Sim. É o número que referente a todo o mundo. Exatamente. E em Portugal? Em Portugal, institutos religiosos, nós temos 6.117 membros, são dados de janeiro de 2014, mas quando falamos de vida consagrada, pensamos que somos aproximadamente 7.000 membros cá em Portugal. E em atividade muito diversificada? Muito diversificada. É claro que há institutos a dedicarem-se à educação, a dedicarem-se à saúde, a dedicarem-se à evangelização direta e também à vida missionária. Depois também há uma aposta clara ao nível do campo da cultura, o diálogo fé, razão, sempre. Também na comunicação, a presença em muitos meios. E depois muitas instituições sociais, não é? Que nos estão confiadas e onde procuramos fazer o quê? Partilhar o que somos. Partilhar o que somos e partilhar o que temos. Que acaba por ser seguir Jesus Cristo e servir o próximo. Num inquérito que creio não terá muito tempo, realizado pela própria Conferência dos Institutos de Vida Consagrada, na sociedade portuguesa eles eram um pouco desconhecidos. Creio que tiveram que dar algum passo para que o muito trabalho que é feito pelos institutos religiosos fosse mais identificado na opinião pública. Tiveram essa preocupação nos últimos tempos? Pois tem-nos surpreendido o resultado desses estudos, não é? E também temos ouvido de muitas formas e até por várias radiografias feitas que há um desconhecimento da nossa vida. Pode também ser positivo, porque não atraímos os holofotes para compromissos que temos, não é? Quando pensamos, por exemplo, em gente que está dedicada nas margens, nas periferias, diz-se hoje, por exemplo, dedicada aos doentes, por exemplo, mentais, ou quando pensamos em gente que está dedicada, por exemplo, a acompanhar e a caminhar com tribos, cá e fora, isto faz-nos pensar que não tem de ser propriamente publicitado, não é? Ou quando temos gente a acompanhar nos hospitais, nas prisões, ou que se dedicam ao ensino, ou que se dedicam, por exemplo, à formação de muitos membros. É claro que isto não tem uma visibilidade que seria de esperar, ou pelo menos que
cá fora, poderíamos pensar em sociedade, tem mais expressão. Mas também, por outro lado, nos questiona, porque a nossa vida é para ser partilhada, é para ser próxima de todos e de todas, e nesse sentido também é sempre um desafio, não é? Essa proximidade e que seja encarnada na realidade da Igreja, e por isso tem expressão na própria vida das comunidades, das famílias, das pessoas em concreto. E se isso não se nota... O desconhecimento será da instituição, ou, uma vez que o trabalho esse é visível, esse Claro. faz parte do cotidiano de muitas pessoas. A dificuldade está a identificar a que instituição pertence o autor daquele trabalho? Poderá haver essa dificuldade, mas há também muitos ecos no sentido de conhecimento, tu a tu, de religiosos, religiosas, de pessoas consagradas aí a dar o seu melhor e que depois são muito significativas para o crescimento, para o acompanhamento das várias realidades e, portanto, também há depois no terreno, e muitas vezes não tanto no âmbito nacional, mas já muito mais concreto e local, há esse impacto e são expressão muito significativa nas vidas muito concretas. Não é? Houve algum trabalho feito desde os resultados desse inquérito para cá, para que de facto o vosso trabalho fosse mais conhecido da opinião pública e fosse mais identificado com as instituições de onde parte? Sim. Num primeiro momento, há sempre o procurar interiorizar e digerir os resultados, para não andarmos de sondagem em sondagem, de resultado em resultado. Mas queremos sempre aprender com o que está aí e queremos também perceber as entrelinhas do que nos é dito. Não é? Nós surpreendemos-nos muito quando os mais pequenos e adolescentes e jovens como que não nos conhecem assim muito claramente. Será porque o que fazemos não é relevante? Será porque o modo como comunicamos, o que vivemos e somos também não é o mais adequado? Por isso, esses resultados destas sondagens e destes trabalhos, que têm também depois muito estudo científico, são devolvidos às congregações, aos institutos de vida consagrada, para nós percebermos os porquês. E depois trabalharmos neste sentido, porque depois isto desce às nossas conversas, às nossas reuniões, às nossas assembleias e depois momentos mais plenários, assim, de decisão maior. Isto depois temos de ter estratégias também para trabalhar no sentido de abrir as portas das nossas vidas, das nossas comunidades, mas claro, respeitando também a caminhada e mesmo a autonomia, porque há institutos que estão a viver na clausura, que estão, por exemplo, no silêncio. Esses, se calhar, são os mais conhecidos. Poderão ser porque certamente as pessoas batem à porta, vão procurar pedir orações, vão por vezes partilhar. É um estilo de vida se calhar mais diferente que torna-os também muito conhecidos. Poderá ser um estilo de vida que também interpela nos dias de hoje para as nossas correrias e para os nossos modos de estar em sociedade e pode também acontecer que andando nós pelas estradas da vida, andando na universidade, andando pelas ruas, andando nos trabalhos próprios da vida cotidiana ordinária, também pode acontecer que não nos reconheçam assim tão facilmente, porque depois nós temos certamente dinamismos próprios na vida comunitária, temos dinamismos de ligação também da própria vida a Deus, levar essa vida e esses desafios a Deus, e aí não estamos sob os tais holofotes, estamos um bocadinho na nossa intimidade, no clima fraterno, e na partilha, certamente, não é? Não, enfim, ou existe menos hoje essa identificação pelo hábito do frade ou da freira, não é? Poderia ser uma mediação, hoje serão necessárias outras mediações para vos identificar? Pois, nós estamos sempre à procura de, também a este nível, ir ao essencial. O essencial para nós é viver o Evangelho, não é? Levar este abraço de Deus a toda a gente. E podemos buscar formas, podemos buscar meios, podemos buscar expressões, podemos buscar símbolos que nos ajudem também a significar este primado de Deus na nossa vida. Mas, por outro lado, não ficamos simplesmente a olhar para o céu e a apontar para o céu. Comprometemos e temos de arregaçar as mangas e caminhar com os homens e mulheres do nosso tempo. E, nesse sentido, podemos também ter aqui expressões e poderemos buscar aqui novas formas de expressar e também levar a identidade. Mas o principal está no coração, nesse seguimento do Senhor e nessa dedicação ao próximo. E por isso, nos nossos tempos, já não colocamos tanto o acento, não é? Ou na roupa, ou no hábito, como diz, mas isso deve-se ver, sobretudo, pela cordialidade, pelo coração que levamos a todas as situações e também por essa doação em todos os momentos, não é? Do nosso viver e atuar.
estudos, sondagens, enfim, inquéritos realizados, uma concepção também muito própria dos tempos de hoje do que é a vida consagrada. De que forma é que tudo isso se reflete nas propostas que fazem para assinalar este ano da vida consagrada? Uma muito concreta, que ainda há dias foi aprovada, porque nós somos muitos institutos e depois na mesma mesa temos de chegar assim a consensos, mas foi com alegria aprovada, mas será também para nós um grande desafio, é um barómetro que iremos realizar, tendo em conta o que também me dizia antes, não é? Desta relação com a sociedade. Então esse barómetro sobre a vida consagrada vai procurar mensalmente realizar entrevistas e perceber mais razões das nossas pessoas, nossos concidadãos e concidadãs, em relação à perspectiva que têm sobre a Igreja no seu todo e, em particular, também sobre a vida consagrada. E vamos querer aprender e escutar o que têm para nos dizer. As perguntas não somos nós que as fabricamos, não, serão mesmo uma equipa de topo, em estudos de mercado, a realizá-la, e, nesse sentido, nós iremos, sim, depois procurar acompanhar e também refletir sobre as conclusões desses estudos. Mas, paralelamente a essas... Mas terá, por exemplo, esse estudo, esse barómetro, terá consequências imediatas, por exemplo, na definição de projetos que cada congregação leva por diante? Terá sim. Terá, porque nós também, ao aceitarmos este desafio e tomarmos esta decisão, exigimos isto mesmo. Ou seja, será um trabalho que, periodicamente, trimestralmente, virá novamente à nossa Assembleia, porque queremos ir lendo esses sinais. E depois iremos tirar conclusões e iremos também ter iniciativas que levem à prática o que aprendemos daí. E uma delas, por exemplo, será também de quando em vez fazermos incursões a vários mundos. Por exemplo, o mundo juvenil em festivais de verão. É um exemplo. Ou então, no mundo laboral, por vezes, call centers ou trabalho mais precário. Ou então queremos ir, por exemplo, a lugares que estão mais longínquos das nossas cidades. Então, esta aproximação, diríamos, etnográficas a vários mundos, ou, por exemplo, o mundo universitário, queremos percebê-la indo lá. É claro que nós, no dia-a-dia, já estaremos lá, mas também os responsáveis dos vários institutos queremos aprender, queremos nos aproximar e queremos ver se é necessário, provavelmente, mudar alguma coisa na nossa gramática ou mudar até no nosso relacionamento com este mundo, a quem amamos e onde vivemos e queremos sempre levar para o coração de Deus. É o esforço de adequar projetos que têm em curso às necessidades dos tempos atuais? É assim. É porque quando nós pensamos, por exemplo, a nossa vida em comunidade, é um grande testemunho. Diria, é contra a corrente nos dias de hoje, quando tudo aponta para o individual, para a vida privada. Ora, nesta partilha com o mundo com quem estamos a lidar, a quem nos estamos a doar, nós queremos aprender, mas também queremos, se possível, partilhar o essencial do nosso viver, não é? Essa é uma referência. Agora, nós podemos sempre aqui também caminhar para perceber se não há, por exemplo, em relação não apenas à vida comunitária, alguma atualização para o tempo de hoje, mas, por exemplo, em relação à nossa consagração, a pobreza. Quando falamos de pobreza, as pessoas estão a compreender a pobreza em muitas áreas, em muitos âmbitos. Então, queremos ver se também ela mesma, a pobreza que estamos a viver, se hoje necessita de alguma reflexão acrescida da nossa parte. Ou então a nossa castidade, ou então a nossa obediência, essa liberdade e docilidade para sermos responsáveis hoje. Será que são os âmbitos também... da vossa consagração, não é? Sim. Aí importa-nos não simplesmente dá-los por adquiridos, não simplesmente viver automaticamente, como se tudo aconteça, mas também fazer uma atualização a nível de reflexão nossa para percebermos que estes dinamismos necessitam da nossa parte de caminho. Em todo caso, deixe-me perguntar assim, se, enfim, tradicionalmente, ao longo da história dos Institutos de Vida Consagrada, tudo isso foi sendo feito mais no âmbito espiritual, confiando muito na inspiração do Espírito Santo, não é? Claro. Hoje é necessário o estudo de mercado, é necessário o barómetro. Que tempo novo é este que junta a uma dimensão espiritual uma ferramenta técnica? Pois esta é uma das muitas iniciativas que teremos, como compreende bem. De qualquer forma, estamos a pensar que o contributo das ciências humanas para nós é sempre muito importante. Nós podemos fazer as nossas reflexões e aprofundar e caminhar, mas estamos num tempo também que seremos interpelados pela sociologia,
pela pedagogia, pela antropologia. Nós, quanto melhor nos conhecermos a nós próprios, quanto melhor conhecermos o ser humano, a pessoa, quanto melhor conhecermos o mundo em que vivemos, certamente que também estaremos um pouco mais terra a terra. Eu digo terra a terra, para também aí intervir. Intervir, mas com o nosso modo simples de estar e caminhando lado a lado com outras pessoas que nos ensinam muito e com as quais podemos aprender. Por isso, estes estudos não são aspectos simplesmente comerciais ou agora porque é o ano da vida consagrada se lembraram disso, não. São recorrentes. Nós sempre os fizemos, sempre contamos com muitos recursos e forças de dentro, de membros que aqui também dão o seu melhor na investigação e depois nas conclusões que apresentam, mas também sempre fomos pessoas muito participativas no processo. Não queremos estar a assistir com as mãos nos bolsos a resultados que vêm, ou então poder acontecer que daqui a uns anos nos surpreendam as estatísticas ou os números da prática dominical dizendo que afinal os 70 e tal % que éramos já não somos, seremos 50, ou seremos... Então não queremos ser surpreendidos, queremos estar a perceber por dentro os porquês disto, mas não para ficar simplesmente a fazer voltas à rotunda, é para intervir, por exemplo, no campo educativo, para que as coisas sejam diferentes. Aí procurando, por exemplo, que os valores sejam aprofundados. Nós sempre os partilhamos desde o Evangelho, mas com os homens e mulheres dos nossos tempos temos muitas pontes a fazer, temos muitos abraços a dar e certamente a aprender uns com os outros enquanto caminhamos e certamente a sermos transformados uns e outros. Outras iniciativas? Outras iniciativas. Apresento algumas porque começamos neste fim de semana, que é o primeiro domingo do Advento, o ano da vida consagrada. Queremos estar também disponíveis para participar nas iniciativas que a Igreja oferece, sobretudo desde Roma, para formadores, formandos, mas também queremos valorizar o que já se vem fazendo em Portugal, no nosso território lusitano. E aqui, desde o apresentar o ano da vida consagrada, onde quer que nos convidem, nos chamem, onde seja possível, mas também ajudar a perceber, por exemplo, esta nota que saiu da Conferência Episcopal para todas as comunidades cristãs, para não ficarmos a falar só no âmbito das nossas comunidades, ou como às vezes dizemos na nossa sacristia, mas partilharmos esta mensagem intitulada, eu até refiro, chamados a levar o abraço de Deus. Porquê? Porque os bispos de Portugal consideram a vida consagrada como um precioso dom para a Igreja. Mas mais iniciativas, fóruns, ciclos de conferências, teremos também um sinal itinerante, que certamente chamará a atenção, que irá percorrer Portugal, de norte a sul e também do interior ao litoral, e passando pelos lugares dos santos e mártires da vida consagrada. Já estivemos a fazer um levantamento, pelo menos 25 lugares, iremos percorrer, iremos pedalar. Eu atrevo-me a adiantar já, porque estamos a construir uma bicicleta, que pode parecer assim um bocadinho uma coisa diferente, mas queremos juntos, uns e outros, na riqueza da nossa diversidade, caminhar e falar enquanto caminhamos e cantar a alegria da nossa vida, do tesouro que levamos, e percorrer estes caminhos do nosso país, entoando também esta doação aos outros. Queremos também contar com aqueles e aquelas que não se podem associar em muitas iniciativas, por isso os que estão nos mosteiros, nesse sentido uma corrente de oração, em especial pela vida consagrada. Também teremos as nossas sedes, os institutos religiosos, mas também seculares, abertas para diálogos a fazer, para dentro e para fora. Também procuraremos, uma vez que a vida consagrada realmente, como se vai dizendo, não é assim tão conhecida, queremos ajudar a dá-la a conhecer um pouco melhor. E por isso teremos algumas publicações desdobráveis, teremos até cinefórum sobre fundadores, poemas, novas composições musicais para ajudar e dar a conhecer melhor a nossa vida consagrada. Procuraremos ter também artigos semanais disponíveis, aplicativos móveis e vídeos para as redes sociais, faixas e outros materiais que ajudem também a levar um bocadinho para o exterior as vivências deste ano. Divulgação é a preocupação principal? Divulgação, eu diria que é importante nesse aspecto de comunicação e partilha, mas o essencial é o viver, não é? E que este ano da vida consagrada a nós nos transforme, nos renove, nos aproxime. Essa expectativa que tem para São 13 meses, creio, 14 meses
de iniciativas. São 14 meses e as expectativas, agora que já vemos como real ia acontecer este ano da vida consagrada, são elevadas. Mas, sobretudo, que sejam para nós também a ocasião de muito diálogo, de procura também, de caminho a fazer e certamente de partilha desse tesouro que transportamos na dedicação aos outros, mas também nessa dedicação a Deus, não é? Que seja sempre o centro do nosso viver. E seja por esse meio, seja por meio, por vezes, de exposições, seja com realizações, às vezes, no mundo das artes, tudo isto nos vai ajudar também a nós, não simplesmente estar no âmbito de reflexão, de conferências e congressos, mas também a descer ao concreto de uma pluralidade de expressões do nosso viver, do nosso ser. Por exemplo, quando pensamos na vida missionária, em concreto, e temos gente que vem de âmbitos como o Sudão, como as Filipinas, como o Brasil, experiências riquíssimas, como é que nós as podemos partilhar? Bom, podemos colocar uns placares, umas fotografias, ou podemos encontrar formas de contar estas, não apenas histórias, mas estas vivências e a riqueza destes mundos que se trazem pela cultura, não é? Então, o ano está a começar agora, ele termina em que dia? Vai terminar no 2 de fevereiro de 2016, isso em toda a Igreja. Nós cá em Portugal tomamos uma decisão também, ao nível de todos os institutos e com a Conferência Episcopal, de podermos concluir no dia 7 de fevereiro. Porque aproveitamos também já o encontro que há da Semana de Estudos sobre a Vida Consagrada em Fátima e peregrinaremos lá. Ou seja, queremos também levar àquele santuário a gratidão pelas vivências deste ano. Esperemos de facto que assim seja e felicidades para esta vivência do ano da vida consagrada. Muito obrigado também. Muito obrigado por ter estado neste programa, onde quisemos apresentar os projetos a concretizar ao longo de um ano que vão dar maior relevo à vida consagrada. Votos de boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.